uma alegria ter você aqui com a gente. Eu já quero fazer um pedido para você logo no começo. Você já segue o nosso canal? Já tá curtindo? Não? Então segue aí, curte esse vídeo, compartilha com as pessoas, porque sempre o conteúdo que a gente traz aqui é muito bacana e com certeza vai ajudar muita gente. Mas quando você falou de saída, eu queria lembrar do livro dos Atos dos Apóstolos, que eu sempre falei isto, né? E que às vezes muita gente entra em crise de fé por conta disso. Quando a gente vai dar aqueles passos na renovação carismática, hoje já não é tanto assim, mas na minha época era assim. Primeiro, você não podia fazer uma coisa se você não tivesse feito a outra. Então, ou seja, você nunca ia participar de um aprofundamento se você não tivesse feito a experiência de oração. Exato. Se você não tivesse feito seminário, você não fez o quê? Então, quer dizer, tinha os passos. E eu lembro que quando você ia participar da primeira experiência de oração, você tinha uma tarefa antes. Era ler os 4 primeiros capítulos do livro dos Atos dos Apóstolos. Ou seja... Vinha até na fichinha de inscrição, vinha né? escrito na fichinha de inscrição. E isso para todo o Brasil, o mundo, assim, por assim dizer. Vocês aí, dinossauros como eu, vão lembrar disso. Dinossauro, quando eu falo, é porque nós somos antigos, tá? A velha guarda. Do Antigo Testamento. É o Antigo Testamento, a velha guarda. Então, veja bem. Então, lê o livro dos Atos dos Apóstolos nesses 4 capítulos. Por quê? Ali está a comunidade primitiva. Ali está o modelo de comunidade que Deus quer para a sua igreja. E o que é isso? Partindo de onde? Partindo do cenáculo, da experiência com o Espírito, partindo desse derramamento do Espírito Santo. Só que tem um detalhe. Eu costumo dizer, quando o Espírito Santo foi derramado ali, quando eles estavam fechados dentro ali e estavam em oração, e o Espírito foi derramado, eles não permaneceram fechados. Então, às vezes, tem muita gente que quer ficar ali fechado. Falando sempre para os mesmos, é claro, isso é importante. Na bolha, né? A bolha, tá? E não quer sair. E eu falo, mas eu vou citar um exemplo aqui. Não é crítica, pelo amor de Deus. Mas às vezes tem pessoas que estão no grupo de oração, ela se sente bem, ela se realiza, ela faz essa experiência com o Espírito, é claro, isso é ótimo, mas ela não aceita sair daquilo ali. Então ela se acomoda aquilo ali e vai passar 30, 40 anos. Aí, por isso que o padre Germano falou aquele dia, ele falou, eu vim da renovação, eu sempre tenho essa espiritualidade e tal, mas se de repente, se não se parar, porque ela já teve seu tempo para fazer isso aqui. Sim. Agora, ela precisa se remodelar. E aí é esse sair. Então, por isso que quantos frutos nasceram dos grupos de oração, Exatamente. Da renovação carismática, né, que são essas novas comunidades, são as missões. Quantos missionários avulsos, por assim dizer, né? E por isso, cantor, e por etc, isso que o né? Papa Francisco traz a Caris, né? Que é essa corrente de graça. Não é uma coisa só. E porque hoje o Brasil, até pela sua dimensão continental, né? E ele ainda está nesse processo. O senhor fazendo parte agora, mas aí a convite do Ítalo, tudo, né? Que é o coordenador, o presidente, não sei quais os termos que se usa certo, mais voltado para as novas comunidades. O Papa Francisco, ele destitui aqueles organismos estruturais, né? Ele fala quando ele monta isso, exato, o gesso, né? Parafraseando o Padre Léo, ele quebra a gaiola, né? Porque o Padre Léo falava, não dá para prender o Espírito Santo em gaiola. Não. Né? Então, quando a gente olha que foi um processo, e quando o irmão Francisco fala da formação e da importância das novas comunidades terem esse vínculo, das novas comunidades, das missões terem esse vínculo com o bispo, esse processo existiu dentro da estrutura da renovação quando as novas comunidades começam a surgir. E aí, não é um rompimento de separação, mas é muito comum que essas novas comunidades comecem a surgir dentro da característica, dentro dos grupos de oração. Ou seja, aconteceu o Pentecostes e as pessoas estão saindo. Eu vou citar um exemplo para você entender e para vocês entenderem o que eu quero dizer. Esse pensamento errôneo seria como quando você falou isso, falou, que bom, então o Grupo Manancial vai fazer, vamos adorar. Não é o Grupo Manancial que vai fazer. Exato. Porque o Espírito não falou para o Grupo Manancial. Era um chamado. Eu lembro que quando... Você lembra que numa das reuniões primeiras, não, mas seria bom fazer num local fechado, porque não teria risco da chuva. Você lembra disso? Lembro. As pessoas queriam ler. E você bateu o pé que você não queria. Porque não era o que Deus estava pedindo. Gente, Deus falou foi com ele, não foi comigo, não foi com o outro. Foi com ele. Então é ele que sabe o que Deus pediu. Porque as pessoas têm essa mania de achar que... Exato. Não, peraí. Vamos respeitar aquilo que Deus falou com a pessoa para a qual ela pediu aquela missão.
né? Nós recebemos aqui o padre Fábio, que é o custódio das relíquias de São Carlos Acutis, e ele falava uma coisa interessante, ele falava assim, eu tenho que fazer aquilo que Deus me pediu, e ele me pediu nesse momento para fazer isso aqui. Então, de repente, você larga as suas comodidades, e ele até citava, por exemplo, que ele é pároco, né? Então, você tem uma paróquia, né? Você tem toda uma estrutura e tal, e você deixa isso, mas e agora? Eu vou viver do quê? Como é que vai ser? Eu não vou ter a côngora, eu não vou ter o carro, eu não vou ter a casa paroquial, eu não vou ter... Mas peraí, o que Deus pediu? E se Deus pediu, a gente não pode exigir de Deus garantias, né? Seria a mesma coisa se você exigir para Deus, talvez por isso que ele já te tirou antes, né? Deus sabe o que faz, ele já te tirou antes, né? Assim como também me tirou da prefeitura. Exato. Né? Porque se deixa lá na hora e fala, não posso largar isso aqui não. Exato. Né? Quando nós conhecemos diversos fundadores, eu já falei para o Lucas, eu acho que vocês ainda estão nesse período de discernimento, né? Porque as missões, e a gente tem parceria com a Missão Louvor e Glória, mas vamos dizer assim, a missão acaba meio que sendo um nome fantasia, porque todos nós estamos em missão, mas ali acaba se criando uma comunidade. Se é de vida e de aliança, se é só de aliança, se é só de vida, isso vai no discernimento e é com o tempo, né? O Lucas, toda vez que eu converso com ele sobre isso, fala assim, não precisa ter pressa. Exato. Não pode ter comodismo, mas não precisa ter pressa. E a gente conhece muitos fundadores, a gente vê que é quase unânime isso. Deus, ele silencia a pessoa. Assim, ó, ele puxa o freio de mão da pessoa. Porque a pessoa precisa ouvir a voz dele, precisa ter esse período de discernimento, né? Deus puxou teu freio de mão quase 1 ano antes de você fundar a comunidade. Né? Então, estava na prefeitura, tirou da prefeitura. Então, eu até brinco, né? Eu falo assim, como que deve... Brinco nas formações, eu falo, imagina, às vezes a gente fica ansioso por algum direcionamento na comunidade, eu falo assim, imagina o coração do fundador nosso, que estava lá tudo certinho, tudo garantido, tudo ok. Não, Deus quer alguma coisa para você, te tira de tudo aquilo. E ele demora quase 1 ano para falar o que quer. Porque você falou, você era coordenador do grupo de oração, da comunidade, da Mãe Rainha, servo, era ministro da Sagrada Comunhão, todas essas coisas, de repente, e agora? E se eu não tivesse tido essa percepção, né, de escutar, porque, como você falou, estava num período favorável, né, o grupo acontecendo de forma muito positiva, levando muitas pessoas a uma experiência com Deus. Então, aparentemente, uma vida tranquila, cômoda, tudo acontecendo. Aí você joga tudo isso. E Deus tira a gente desse comodismo, falando, não é aqui mais que eu te quero. Eu vou te colocar em algo novo, né, em novos desafios. E partir do zero. E com muitos desafios. Você imagina o cara chegar assim e falar, eu quero fazer um evento assim, quanto dinheiro você tem? Não tô nada. Nada. Então, assim, com muitos desafios. Um centavo. E o irmão Marco falava aqui do silêncio, a gente volta lá no meu pai. O Holy Place, ele teve esse tempo de silenciar muito. Né? Como o senhor disse, é muito complicado a gente trazer algo novo, porque a gente se depara com o território da paróquia, com isso, com aquilo. E quem que vai cuidar? E tudo é difícil. Então, nós tivemos que sofrer um tempo calados, confiantes naquela promessa que Deus estava nos dando. E quando o senhor falava de Dom Moacir, eu quero aqui também reafirmar, nesses quase 3 anos que temos feito essa ligação, essa convivência, como a gente é agraciado de ter um bispo que apoia, um bispo que cuida, né? Um pastor realmente que está perto da ovelha. Então, esse tempo que eu, particularmente, estou tendo com o Dom Moacir, né? Nas partilhas, na orientação, na escuta, tem me feito crescer também muito como católico, muito como cristão, né? Que a gente precisa caminhar, de fato, com a igreja. A igreja mesmo está nos pedindo, né? Uma igreja sinodal, uma igreja que caminha junto, ombro a ombro. Então, como o senhor disse, é sair do comodismo, é sair daquilo que a gente já faz e aceitar um tempo novo, um desafio, né, um chamado. Então, está sendo assim realmente, eu acredito que nesses quase 4 anos, a melhor experiência de fé que eu tenho tido, né, de poder escutar Deus, estar vivendo realmente na vontade de Deus. Né? Eu sei que não é fácil pagar o preço do chamado, né? O chamado
ele não custa caro, mas ele custa tudo. Ele custa tudo, Né? né? O senhor mesmo falou aí quanta coisa o senhor teve que renunciar. Sim. Né? São renúncias diárias que nós temos que fazer, mas para poder realmente fazer essa saída. Né? Hoje eu vejo, como a gente falava, estava bom lá atrás? Estava. Né? Quantas pessoas estavam sendo evangelizadas? Ponto. Mas agora, quantas novas pessoas a Missão Holy Place está podendo proporcionar isso? Não, e Às vezes num abraço. Aquelas que estavam, elas continuam. Continuam. É isso que é bonito, Continuam né? sendo bem Continuam cuidadas. sendo bem cuidadas e continuam evangelizando. Só que agora tem mais uma. Isso. É isso que a gente tem que parar e pensar, né? Porque se eu pensar, não, vou ficar aqui, porque senão. Não. São mais frutos, né? De Deus, são mais frutos, né? Mas você disse, o evento então passou a ser, na verdade, agora não a principal Holy atividade. Place não existe em função do evento. Não. É um evento que faz parte do Holy Place. Exato. Presta o nome, é claro, que é o principal. É o principal. Mas é o coroamento do ano. Aí você tem várias outras ações. Então, dentre elas, eu queria que você falasse também. Você falou dos encontros, das formações, dos programas aí do rádio, etc. Mas também da capela do hospital. Como é que é essa história? Exatamente, né? Esse ano a gente teve um presente, né, de Deus, dentro do que a gente já falou, das partilhas, das formações. A gente também trouxe para esse ano, no final do ano passado, 2024 para 2025, a gente implantou dentro do nosso calendário uma vigília eucarística. Então a gente começa, tá fazendo toda a última sexta-feira do mês, da meia-noite às 6 da manhã. Então a gente se reúne... De sexta para sábado. De sexta para sábado. Então a gente se reúne para adorar Jesus Eucarístico, da meia-noite às 6 da manhã. Iniciamos com o rosário. Então todo sábado. Todo primeiro sábado, né, praticamente. Meia-noite. Meia-noite já é sábado. Então todo primeiro sábado do mês, na madrugada, a gente está se reunindo ali para adorar Jesus. Então a gente está colocando também a adoração como parte do nosso carisma, né, como parte da nossa vivência. Dentro disso, né, a gente também esse ano foi convidado aí para cuidar, como sede, como ponto de encontro, da capela do hospital. Porque vocês não tinham uma sede física. Não tínhamos uma sede Agora física. E a capela do hospital, ela, simbologicamente, ela tem um sentido para nós, né? A fundação da missão Foi lá. né, aconteceu lá, naquele local. Nós tínhamos a gente já tinha se reunido, já estávamos nos reunindo lá como missão, né, utilizando aquele espaço ali para fazer as reuniões, as nossas preparações ali. Mas neste ano o Padre Pedro me convidou, né, me propôs se eu teria, né, o desejo, a vontade de cuidar daquele espaço ali como a nossa sede. Né? Lembrando que a capela do hospital ela não pertence ao santuário, Ela é do hospital. que às vezes é uma dúvida que a pessoa Ela é do tinha. hospital. Né? Claro que o santuário por muitos anos, né, cuidou, né, o Padre Pedro cuidou ali como padre, como vigário. Né? Ali também tinha um trabalho dos claretianos, né, há muito tempo atrás, das irmãs que ali faziam, né, os momentos de oração, mas ela pertence ao Hospital de Batatais, né, à Santa Casa de Misericórdia. Só que ela ficou ali por muito tempo sem um cuidado físico, né, de restauração, de obra. Então ficou ali meio que paralisado por muitos anos. Quem há muitos anos cuidava era o pessoal da Renovação Carismática. Isso. Tinha até o SOS. E aqui eu lembro a pessoa da dona Regina Mauro. Regina né, Mauro. Obviamente, problema da idade já avançada, não tem mais como ela cuidar daquilo ali, mas ela tratava aquilo ali como casa. Dela, Eu né? estive com ela recentemente, até para conversar, até para olhar nos olhos dela e falar, olha, nós vamos tentar fazer o que a senhora fez muito bem feito por muitos anos. Então também nós conversamos com o Dom Moacir, conversamos com a provedoria da Santa Casa e ali em comum acordo foi nos cedido ali, né, o uso do espaço, não é nosso, né, é um uso, né, por um tempo determinado ali, indeterminado. Então nós vamos usar ali agora como sede. Ela já está sendo utilizada todos os dias, abertas todos os dias, da 1 da tarde às 5 horas. Então todos os dias tem um membro da missão ali responsável para conduzir oração, para até dar um atendimento, uma direção espiritual ali para quem precisar. E às quintas-feiras estamos fazendo ali a exposição do Santíssimo, que é a quinta-feira de adoração. Então, por enquanto, nós estamos ali num calendário, né, diário, com a capela aberta, para que a gente comece
a voltar a dar vida para aquele lugar, né? Atividade paroquial, pastoral, né? Eu lembro que nos idos de 90, início da década de 90, nós fazíamos as quintas-feiras, às vezes quando tinha um padre, tinha missa, né? Ou então, se não tivesse o padre, se rezava, e depois a gente saía dali e ia visitar os quartos. A gente fazia isso com o hospital. Não sei se vocês pensaram isso. Pensamos. Né? Porque é uma coisa que nós não temos mais aqui. É claro que é um trabalho de pastoral da saúde. Mas nada impede que outros grupos também assim o façam, porque é um momento ali que as famílias pedem a oração e às vezes... E mesmo que não seja sair para o quarto, mas de repente você está ali, o teu parente está lá internado, está fazendo uma cirurgia, a pessoa está desesperada da situação, quer dizer, ir na capela, rezar, e a capela estando aberta, né? Porque se ela não estiver aberta... E a gente percebeu isso. E a pessoa quer conversar, quer... Exato, a gente percebeu nesse tempo, que quase 2 meses que está tendo essa atividade, o número de pessoas que começaram a frequentar a capela, tanto da rua, quanto de passa lá, tá aberto, de dentro do hospital, que tem acesso. E você falou que é de segunda a sexta, das 13 às 17, todos os dias, e às quintas-feiras, a adoração ao Santíssimo Sacramento. Mas nós também já acertamos isso. As quintas-feiras? Adoração também Santíssima. Tem? Também. Então, além do sábado... 17. Não, então vamos só colocar aqui o calendário. A capela está aberta de segunda a sexta, das 13 às 17, da 1 às 5 da tarde. Todas as quintas-feiras. O Santíssimo é exposto que hora? Da 1 às 5 também. O Santíssimo, então, fica exposto na capela. Adoração. Da 1 às 5. E no primeiro sábado do mês... A vigília eucarística. A vigília eucarística da meia-noite às 6 da manhã. Na madrugada. Exato. E nós já acertamos essa questão também de prestar esse trabalho espiritual dentro da Santa Casa. Né? Então, nós já estamos montando uma equipe para dar esse apoio. Então, nós já fomos autorizados, né, de forma cautelosa pela Santa Casa. Então, nós vamos prestar também, quarto a quarto que for ali, autorizado, esse trabalho espiritual. E alguns membros da missão, por também exercer, né, o Ministério de Ministro da Eucaristia, para aqueles doentes que necessitarem, nós vamos levar a Sagrada Eucaristia. Que bom, louvado seja, viu? Isso é muito bom. E vocês falavam também do programa, né, da rádio, que foi uma oportunidade também que nasceu no terceiro Holy Place, o ano passado. Né, nós tínhamos ali uma cobertura em massa da imprensa da região, e uma das pessoas que estavam ali faz parte de uma rádio em Franca, né, da Rádio Vida Nova, que pertence à Capelinha lá de Franca, que inclusive é uma igreja belíssima, né? É um patrimônio histórico da cidade de Franca, que ficou impactado, né, com a proporção do evento. Né, o senhor falava aí do lugar aberto, né? O ano passado, a gente bem sabe, foi o desafio do evento, né? O sábado... Haja água, hein? Foi muita chuva, né, que nós tivemos, e muitas pessoas precisa mudar o evento. Eu falei, não, nós não vamos mudar. Porque com chuva, sem chuva, vai acontecer, e assim que tem que ser. Por mais que, né, que tenha essa dificuldade, por mais que tenha esse desafio... Mas não tem como fugir. Não tem como fugir. Então, lá nesse evento, no terceiro evento, foi nos feito o convite, né, de levar um pouco do carisma, um pouco do trabalho para a Rádio Vida Nova. Eu já estava fazendo uma live toda quinta-feira. Você fazia aí pela live internet. Pelas nossas redes sociais, né? Fazia até da minha casa. E eles começaram, a direção da rádio começou a acompanhar essa live, começou a ter uma repercussão bacana, né? De uma palavra ali, de um momento de oração. Olha, vamos trazer isso, essa realidade, para um programa de rádio. Então, também em unidade com o Dom Paulo, né? Que é o bispo diocesano de Franca. Que é o outro vozão. E com o nosso bispo, né, Dom Moacir, né, conseguimos essa autorização. Então agora, de forma oficial, toda terça-feira, eu estou lá das 8 às 10, das 20 às 22, fazendo um programa de rádio e internet. Né? Porque é transmitido também. Então a gente faz a transmissão pelas nossas redes sociais. Mas aí você viaja para Franca. Estou indo toda semana para Franca, né, em parceria lá com a Rádio Vida Nova, para que a gente também faça esse momento de evangelização na cidade de Franca. Bom, muito legal, né? Eu acho que inspiradora a história, né? Inspiradora a fundação.